Vamos lá, galera. Com reportagens à CNN. A Casa de Representantes dos Estados Unidos, tá? Que é o equivalente à Câmara dos Deputados dele, aprovou de forma unânima uma carta que pode banir o TikTok. O que acontece? Existe nos Estados Unidos, principalmente no meio da comunidade de segurança, um medo sobre o TikTok. Por quê? É de uma empresa chinesa que, pelas próprias leis da China, ela deve se submeter ao governo. Embora já tenha tido todo um debate sobre segurança no TikTok. O TikTok, ele já separou as operações americanas dele, pelo menos base de dados e coisas do tipo, da chinesa, submeteu a Oracle, que é a empresa americana que está hosteando as coisas do TikTok nos Estados Unidos, inclusive está fazendo inspeções periódicas em relação à integridade da segurança dos dados e coisas do tipo. Eles já fizeram vários disso, mas várias pessoas da comunidade de segurança dos Estados Unidos temem que o TikTok possa compartilhar, porque é da ByteDance, uma empresa chinesa, compartilhar dados de cidadãos americanos com o governo chinês. Porque nos Estados Unidos o TikTok tem mais de 170 milhões de usuários, num país aí que tem, sei lá, 300 milhões de habitantes. Isso é muita coisa. É uma capilaridade violenta, né? Não existe ainda indícios de que o TikTok tenha feito isso, tá? Nenhum. Só que existe essa preocupação por parte do governo. E aí teve toda essa discussão dentro do Congresso americano e parece que a Câmara passou por isso. E recentemente teve também um testemunho, quando chama alguém para falar, depoimento, né? Pro Senado americano sobre essa questão de segurança, e eles meio que tentaram fritar o CEO do TikTok. Ficou uma coisa meio até cômica que a gente vai ver depois. Né? Ficou bem tosco. tosco. Que o cara perguntou se ele era chinês, ele não sou, porque ele é de Singapura. É pura e tal. Então a gente tá vendo isso agora. A possibilidade do TikTok não sair dos Estados Unidos, tá? O TikTok tá mandando aviso pra todo mundo dos Estados Unidos, falando de liberdade de expressão, falando que o TikTok vai acabar e coisa do tipo. Eles estão fazendo a campanha deles, eles estão fazendo a campanha. Mas a questão é, o que o governo americano vai fazer, que era uma coisa que o Trump queria fazer, inclusive, tá? Ele tentou fazer isso com ordem executiva e tal, que é forçar a venda do TikTok pra uma empresa americana. Estatizar o TikTok. Não estatizar. Nacionalizar. O TikTok seria obrigado a ser vendido para uma empresa americana, tá? Não é estatizar porque não ficaria com o Estado, mas seria nacionalizar, que seria... Não é nacional, porque nacionalizar também tem o sentido de estatal. Seria... Tornar americanizar. Americanizar. Tanto que na época do Trump teve até toda a discussão da Microsoft comprar o TikTok. Isso pro Microsoft ia ser tipo assim, obrigado. Me entrega aí. Me entrega aí. Então assim, é isso que tá acontecendo agora. Falta passar pelo Senado americano. Mas é um negócio que tá unindo democratas. É uma das raras coisas que une democratas e republicanos dos mais loucos, né? Que era o discurso do Trump também. Não é todos. Todo mundo lá em geral. O que acontece é que em portas fechadas, pelo que todas as reportagens estão dizendo, a comunidade de segurança, os especialistas de segurança do governo americano, tá? Pentágono, sei lá, qual outras agências que mexem com isso. A portas fechadas, tá? Porque isso não pode ser público. Eles colocaram um terror nos legisladores americanos. E muita gente tá falando que é por conta desse ano de eleição. Isso pode ser uma coisa eleitoreira, pode ser, mas aparentemente os caras foram colocados meio que em alerta em vermelho pelo pessoal da comunidade de segurança. Não tem uma coisa correndo no Senado em paralelo ainda. Só que, apesar disso, pela postura que determinados senadores tomaram nesse depoimento que teve com CEOs de rede social e tal, o Zuckerberg tava lá também o CEO do TikTok, eles estão numa disposição de regular pesadamente essa questão, tá? Regular essa área. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que viralizou. Nesse depoimento que teve no Senado, o CEO do TikTok tendo que dizer várias vezes que não é chinês. Isso daqui foi bizarríssimo. Foi uma piada, foi hilário, né? O Lucas falou, Facebook, Instagram, todo mundo tem dados de todo mundo, hipocrisia. Mas não é o governo chinês, né? Nenhum é obrigado ao governo chinês, pela lei da China, inclusive. Mas vamos lá, só respondendo aqui a galera, quem falou isso. Não quer dizer que o TikTok vai entregar esses dados. Tá? Existe uma questão de ética corporativa, existe uma questão também deles terem separado os servidores deles nos Estados Unidos, e a Oracle tá tomando conta. Inclusive a Oracle não só hosteia, mas pelo que eu entendi, eles têm um acordo também deles fazerem uma revisão periódica da integridade das coisas. Só que eu tô dizendo que existe essa preocupação pelos Estados Unidos, tá? Eu não quero contribuir para esse negócio dessa fanatização de coisa anti-China, sabe? Como se os Estados Unidos fossem muito melhores. Vamos lembrar, tá, gente? Em quantos países a China interviu militarmente nos últimos 30 anos? Quantos os Estados Unidos interviu?
Meu ponto tá feito. Você pode falar, a China de fato, é uma ditadura, não é um governo democrático, coisa do tipo. Só que você prefere uma ditadura lá que não intervém em nada aqui ou um governo democrático lá que suporta golpistas no seu país quando convém para ele? Vamos lá. So, you said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation I'm in asking- Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Do you Singapore. have any other passports from any other nations? No, Senator. Your wife is an American citizen, your children are American citizens. That's Have you- correct. Have you ever applied for American citizenship? No, not yet. Okay. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, I'm Okay. Singaporean. Let me ask you some hopefully simple questions. You O cara tá assim, meu Deus, como que eu faço pra ele entender que eu sou de Singapura? Porque americano não tem muita facilidade com geografia, Se você né? quiser ver todas as perguntas que foram feitas a ele, tipo assim, o cara assim, eu sou de Singapura, eu não sou chinês. Você tem passaporte chinês? Não, eu sou de Singapura. Sou de Singapura. Você tem alguma outra nacionalidade? Não, eu sou de Singapura. Você é do Partido Comunista Chinês? Não, eu sou de Singapura. Você não parece que você não vê um parlamentar brasileiro fazendo esse tipo de coisa? Eu vejo, cara, como se eu colasse ali. Mas isso é só pra demonstrar o seguinte, isso daí foi no Senado, tá? Então, apesar de não estar correndo, ainda não foi submetido, ou não tem uma coisa paralela correndo no Senado, você tem essas disposições dos senadores americanos aí. Então, eu acho que tem um risco grande do TikTok ser obrigado a ser vendido, tá? Eu acho que tem um risco grande. Mesmo sendo de Singapura. Não, o Tô CEO é de brincando. Singapura. Mas a ByteDance é uma empresa chinesa. Pela legislação chinesa, isso de fato existe. Se o governo pedir, a empresa tem que colaborar, tem que ceder dados. Embora, eu vou falar de novo, o Não é TikTok... ceder dados, é ceder dados. Ceder dados O TikTok tá fazendo toda essa coisa de separar as operações, até onde eu sei, né? As operações de dados de americanos, e ele tá colaborando com o governo americano, tentando cumprir todas as exigências para mostrar que essas coisas estão a salvo. Não é que a empresa está falando, não vou fazer nada. Porém, a comunidade de segurança dos Estados Unidos continua com a preocupação, e eu acho que de fato a gente pode ter uma mudança forte no TikTok daqui para frente. Pode acontecer. O negócio dele ser obrigado a ser vendido pode ser o caso. Agora a pergunta é como isso impacta o Botafogo?